A graça e a paz, Atalaias, tudo bem? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui na aula 16, né? E será a nossa última aula desse ciclo, dessa lição, tá bom? Domingo que vem, provavelmente, a gente vamos começar novas lições, uma nova revista, novos assuntos a se comentar e aprender, tá bom? Quero desejar uma manhã de poder, uma manhã de graça do Senhor Jesus para a vida de vocês, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a aula. Prometo ser breve, prometo ser rápido, mas também vocês têm que me prometer que também vão ler os versículos que eu vou falar aqui, vão escutar com atenção e vão aprender e colocar em prática, tá bom? Vamos lá, a aula 16 diz assim: a crise do soldado de Cristo. Sabia que nós, como soldados de Cristo, temos crises e temos que aprender diversas coisas. E uma dessas coisas é aprender a guerra, a nossa guerra espiritual. Vamos aprender nessa lição, tá bom? A crise do soldado de Cristo. O nosso texto base diz assim em Efésios 6, do 10 ao 18, tá bom? Não vou ler aqui porque senão fica um vídeo muito extenso, mas você vai pausar agora e vai ler, tá bom? Efésios 6, do, do 10 ao 18, tá bom? Continuando, eu espero que vocês tenham lido, tá bom? Uma introdução da aula que diz assim: o Robson, certo? Todo dia jogava videogame, todo dia jogava videogame, muitas horas. E chegou uma hora que fechou a unidade da escola e chegou o boletim. Bronca, só nota baixa. Claro, o Robson não está se dedicando ao estudo porque ele sempre joga muito videogame. Então a mãe dele sabe o que fez? Disse assim: Robson, para você jogar 1 hora de videogame, você precisa estudar 2 horas. Eita, que bronca para Robson. Vocês já passaram por isso? É bronca, né? Ter que estudar 2 horas para jogar bola ou na de bicicleta, essas coisas todas. É bom de se divertir, é bom brincar, mas também é preciso estudar, tá bom? Então, a mãe de Robson disse aí. Só que a mãe de Robson passa o dia fora. E aí, será que Robson vai estudar? Se fosse você, você fazia o quê? Você estudava as 2 horas e jogava 1 hora? Ah, minha mãe não tá aqui mesmo, vou dar o migué aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo e só jogar videogame. E aí, o que que você fazia, hein? O bom seria estudar, né? Estudar as 2 horas e jogar uma, tá bom? Mas essa é a luta que a gente tem. São essas batalhas que a gente passa. Entre estudar, entre jogar, entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. Entendeu? São essas batalhas, são essas lutas que iremos aprender nessa aula. Tópico 1 diz assim: escolha um grande líder de guerra. Vocês se lembram nas aulas de história de Napoleão Bonaparte? Vocês se lembram de Alexandre o Grande? Vocês se lembram de Júlio César, o Imperador? Foram grandes líderes, ganharam várias guerras, né? Ganharam impérios, conquistaram terras, né? E os soldados deles foram muito motivados por através da inteligência deles, pela eficácia deles, né? Eles são muito inteligentes. Nós, como crentes, como servos de Deus, nossa luta não é contra terras, não é para adquirir poder, não é para adquirir dinheiro, mas sim a causa da nossa luta é para a nossa santificação, né? E para o crescimento do reino de Deus, né? Todo dia a gente tem que santificar, se separar das coisas do mundo e sempre evoluir, sempre crescer espiritualmente, né? E expandir o reino do Senhor para diversas pessoas. Aí eu deixo essa pergunta para você: quem você vai escolher para ser o seu general de guerra? E aí? Quem é que você vai escolher? O Senhor Jesus Cristo? Eu acho que essa é a melhor opção, né? Eu acho não, eu tenho certeza. A melhor opção para você escolher o general é o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Tópico 2, chega, deu um branco. Tópico 2 diz assim: conheça como funciona essa guerra. Efésios 6, do 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, e sim contra os principados e potestades.
contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, do 12. Eu espero que vocês tenham lido, tá bom? O nosso inimigo são as forças espirituais do mal. Todo crente passa por isso. Até vocês que são novos também passam por isso. Por pequenas guerras, por pequenas batalhas. Então, você tem que conhecer. Primeiro, você tem que escolher o seu general. Escolha o general, o Cristo. Escolha Cristo como general. Dois, você precisa conhecer como funciona essa guerra. A nossa guerra é com forças espirituais do mal. E a gente só pode vencer através de uma vida de santificação, de separação com o Senhor, uma vida diária de devocional, estudar a palavra, ler a palavra, às vezes atalaias de Cristo. Dá um pouco de cansaço, às vezes não quer essas coisas todas, mas faça como eu dei alguns exemplos aqui para alguns jovens. Leia um versículo por dia, depois comece com dois e assim vai. Depois lê um capítulo. Se não dá para ler um capítulo, leia só apenas um versículo. Entenda esse versículo. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Por que o Senhor é meu pastor? Comece a compreender, comece a praticar a palavra, tá bom? Cuidado, o diabo é o inimigo que sabe como nos enganar. Por isso, não confie em si mesmo. Ouça a voz do seu general antes de enfrentar o diabo. Como eu disse a vocês, a gente precisa conhecer. Não dá pra gente bater de frente com Satanás assim, não. A gente precisa estar preparado, se revestir da armadura de Deus, para a gente poder estar revestido e lutar com as forças do mal. Tá bom, pessoal? Diz assim em Tiago 4,7: Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Tá bom? E o terceiro tópico e último diz assim: vista-se da armadura de Deus. Diz assim, Efésios 6:13. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois ter de vencido tudo. A gente só vai vencer tudo quando o quê? A gente revestir da armadura de Deus e para permanecer inabaláveis, tá bom? A gente só pode vencer uma guerra depois que a gente revestir da armadura de Deus. Você sabe o que tem na armadura de Deus? Tem lá o capacete, tem a espada, tem as sandálias de couro, que é preparações, a armadura frontal, que é o dorsal, cinto, que é o cinto da verdade, e o escudo, que é o escudo da fé. Tem até a música de Efésios 10, né? Eu tinha o capacete da salvação, a couraça da justiça no meu coração. Guardei os pés da preparação. A gente vai cantar até essa música dia 20, tá bom? Não perca. Você tem sofrido ataques de Satanás? Tem travado batalhas para dizer não? O que é certo, o que é errado? Você tem sofrido essas batalhas? Você só pode vencer, como eu disse, se você se revestir da armadura de Deus. Então, nessa manhã, te dizemos isso. Se vista-se da armadura de Deus. O soldado de Cristo só pode vencer essa batalha, vencer essa guerra, se revestir da armadura de Deus. Primeiro, conhecer, se alistar, escolher o grande general. O grande general é Cristo. Dois, conhecer a batalha. Conhecer que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue. Conhecer com os principados e potestades. A gente tem que conhecer. Três, a gente tem que se revestir da armadura de Deus. Que Deus abençoe, abençoe vocês. Um forte abraço. Que domingo iremos ter uma aula com a professora Ana, que eu sei que ela vai passar um assunto maravilhoso para vocês. Deus abençoe. Um forte abraço.